A questão 4 do formulário diz o seguinte, deixa eu só abrir o formulário aqui. Ah, outra coisa, todo mundo respondeu aquele formulário de acesso à internet também? Quem não respondeu, por favor, responde, porque eu preciso colher algumas informações de vocês. Espera aí, gente, que meu computador não está colaborando. Questão 4, né? Eita, mas pode ser que a sua questão 4 seja diferente de outra pessoa. Então, como era o enunciado? Qual é o volume de um cilindro cuja altura é igual ao dobro do seu raio? Determine a área e o volume de um cilindro que possui... Cadê? Que possui raio da base medindo 2 e altura medindo 6. Tá. Vou copiar. Vou colocar aqui em cima. Ela está falando dessa questão aqui, ó. Determine a área e o volume de um cilindro possui raio da base medindo 2 centímetros e altura medindo 6 centímetros. E pede para considerar que π é igual a 3. Ok? Todo mundo tá vendo a telinha, né? Ó. Primeira dica que eu dou é que vocês façam um desenho. Só recapitulando, o cilindro é um sólido geométrico que tem esse formato aqui, certo? Se a gente olha ele meio que de frente, a gente vai ter um formato desse jeito. Se fosse de cima, se fosse uma vista superior, a gente veria só o círculo, a parte de cima, tá?
E aí, o vídeo do formulário não deixa muito claro, mas eu coloquei outro vídeo, mas eu vou explicar aqui. O cilindro, ele tem alguns elementos que têm nomes específicos. Um deles aqui é o raio. Essa medida aqui é a altura do cilindro. E basicamente, para você calcular volume e área de cilindros retos, que no caso são objetos, se você pegar essa partezinha reta aqui com esse plano que ele está apoiado no chão, ele vai formar 90 graus. Vai lembrar um pouquinho aquela explicação do vídeo de paralelepípedos, de prismas. Então, esse círculo aqui de cima é igual ao círculo de baixo, ele tem a mesma área, mesmo raio, tudo certinho, ok? Mas você pode ter também um cilindro assim, que ele é meio inclinado, a gente diz que ele é um cilindro oblíquo. Mas independente dele ser reto ou oblíquo, as relações de volume são as mesmas, ok? Aqui você vai ter a altura desse cilindro e o raio. Aí nesse problema, ele pede para a gente determinar a área e o volume de um cilindro que tem raio da base medindo 2 e altura medindo 6. Então, você faz um desenho. É bom que vocês treinem os desenhos, viu? Então, aqui, ó, o raio é 2 centímetros e a altura 6 centímetros. Ele quer a área e o volume. Olha só, se eu pego, cadê aqui? Esse cilindro aqui, eu posso abrir ele, pego uma tesoura, aí eu corto aqui e corto essas bases. Se eu cortar e abrir, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a base de cima, e aí quando eu abro a parte lateral, eu vou ter um retângulo. Eu vou fazer um vídeo, tentar fazer um vídeo mostrando isso. Tentar fazer no GeoGebra, mas eu não sei se eu vou conseguir. Você vai ter essa planificação, tá? Então, a gente usa essa planificação para poder entender como é essa área dos cilindros, entendeu? Aí você tem 2 círculos, que eu sei como calcular a área deles, foram as aulas anteriores. 2 círculos e eu tenho um retângulo. Só que para poder calcular essa área, eu preciso saber as dimensões dele. Bom, o círculo aqui é o mesmo círculo da base do cilindro, então ele vai ter o mesmo raio. A altura eu geralmente chamo de H. Então esse retângulo, essa medida aqui vai ser H. E essa outra medida aqui do retângulo, quanto vai ser? Perceba que você pode imaginar esse círculo aqui partindo do começo e rolando até o final. E quando você faz esse movimento, esse comprimento aqui do retângulo vai ser exatamente o comprimento do círculo. Então, lembra lá que o comprimento de um círculo é 2π vezes o raio. Então, a área total
vai ser a área lateral, que é esse retângulo, mais as duas bases, que são círculos. Então, vai ser 2 vezes a área dessas bases. A área lateral vai ser a área desse retângulo. Então, vai ser base vezes a altura. A base é 2π vezes r e a altura é h, base vezes a altura, mais 2 vezes a área da base. Como a área da base é um círculo, eu vou ter πr ao quadrado. Essa aqui é a área total. Sandriele, você teve dúvida em saber como calcular a área ou o resultado não estava batendo? Pronto. Deu para entender aqui mais ou menos? Oi? Pronto. Se quiserem voltar... Tá? Eu vou seus um princípio que eu explico lá no vídeo, mas basicamente o volume do cilindro é certo, igual no prisma, que é a área da base vezes a altura, só que aqui a base é um círculo, viu? Bom, no Enem sempre cai uma ou duas questões disso aqui, tá? Então, vou colocar aqui. Aí vamos responder a questão. Bom, se eu quero calcular a área, eu vou usar essa relação aqui. Cadê minha caneta? Tá, já achei. Bom, calcular aqui o volume e a área nessa questão. A área é a área lateral, que é a área desse retângulo, que vai ser o comprimento, que é o comprimento do círculo, 2π vezes o raio, que nesse caso é 2, 2π vezes 2, vezes a altura, que é 6. Área total. Só que não é só a parte lateral, tem que somar as bases. Como são dois círculos iguais, então vou multiplicar por 2. 2 vezes a área da base, que é π, vezes o raio ao quadrado. Então, simplificando, 2π vezes 2 vezes 6, geralmente a gente multiplica os números primeiros, números inteiros. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24, junto com o π. Eu sei que o π é igual a 3, mas eu vou substituir no final, tá? Mais 2 vezes π vezes 2 ao quadrado. Eu sei que 2 ao quadrado dá 4, e 2 vezes 4 é 8. 8π. Tá bom? 24π mais 8π dá 32π. Bom, a área total, no caso de π ser igual a 3, é 32 vezes 3. Portanto, 32 vezes 3 vai ser igual a... Corrigir aqui. 96 centímetros quadrados. Para ficar mais completo, eu poderia escrever aqui centímetros quadrados, centímetros quadrados, centímetros quadrados. Ok? Seria a minha área. Mas falta o volume, né? E o volume é a área da base vezes a altura. Então, vai ser π vezes o raio, que é 2 ao quadrado, vezes a altura, que é 6. 2 ao quadrado é 4, então eu faço 6 vezes 4, que dá 24, vezes π. Então, o volume é
24π. Só que como π é 3, 24 vezes 3 dá 72. Lembrando que volume é centímetros cúbicos, tá? Ficou claro? Deu para entender, gente? Alguma dúvida até agora? Pronto. Eu vou prosseguir aqui. Separei mais 4 questões, tá? Essas questões que estão aqui agora, as 3 primeiras estão no material que eu coloquei lá na sala de aula, né? A Ana Paula postou quase agora. Então, vocês podem... Oi. Volume. Tá, eu vou fazer aqui nessa página nova. Você vai imaginar agora o volume, tá? O meu raio é 2 centímetros e a minha altura é 6 centímetros. Quem é o volume? O volume eu sei que é a área da base vezes a altura do meu cilindro. Então, nesse caso, como a base é um círculo, esse volume vai ser π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Só que, deixa eu explicar até mais calmo isso aqui. Vezes 2 centímetros ao quadrado vezes a altura, que é 6 centímetros. Vai ser igual a π vezes 2 centímetros ao quadrado é 4 centímetros quadrados, vezes 6 centímetros. Se você tiver uma dúvida de entender por que é 4 centímetros quadrados, essa parte da unidade, é só você lembrar de um quadrado com lado 2 centímetros, tá? Aqui, ó. Imagina um quadrado de lados 2 centímetros. Então, a área desse quadrado é lado vezes lado. Vai ser 2 centímetros vezes 2 centímetros. Que eu posso escrever como 2 centímetros ao quadrado, assim. 2 vezes 2 é 4 e centímetro vezes centímetros é centímetro quadrado. Por isso que eu escrevi centímetros quadrados, tá? E eu faço 4 vezes 6 dá 24, vezes π. Centímetros quadrados vezes centímetros dá centímetros cúbicos, porque aqui eu tenho 1. E a gente está trabalhando com volume, então o resultado final tem que ser em centímetros cúbicos, ou metros cúbicos, decímetros cúbicos. Mas, nesse caso, o π é 3. Ele pede para a gente usar π igual a 3. Então, V vai ser 24 vezes 3 centímetros cúbicos, que é 72 centímetros cúbicos. Entendeu agora? É bem receita de bolo mesmo. Se você souber a parte do círculo, fica bem tranquilo, tá? Por isso que eu falei antes de círculo, circunferência, com o objetivo de... mais com o objetivo de introduzir esse assunto mesmo, entendeu? Se você não souber comprimento e área de círculo, você vai sentir dificuldade aqui. Tá? Vamos ver esse exercício aqui. Aqui, lá no material, tem reta, mas é área, tá? A área lateral de um cilindro de revolução de 10 centímetros de raio é igual à área da base. Calcule a altura do cilindro. Bom, você tem algumas
expressões aqui que podem ser estranhas. Por exemplo, cilindro de revolução. Um cilindro, como a gente viu antes, ele pode ser reto ou oblíquo. No caso do cilindro reto, que é aquele que não tem aquela inclinação, a gente pode ter um... Deixa eu ver quem está pedindo para entrar. Grisiane. Você pode ter a explicação de como se constrói o cilindro reto da seguinte maneira. Você imagina uma reta, certo? Que a gente vai dizer que é o eixo de rotação. Aí você pega um retângulo. Pega um retângulo em que um dos lados está apoiado nessa reta aqui que eu chamei de eixo. Aí você vai pegar esse retângulo e você vai girar. Você vai girar em torno desse eixo. Aí, o resultado final vai ser um cilindro. Vai ser um cilindro que possui esse formato aqui. E o retângulo vai estar aqui dentro, entendeu? A gente diz que a gente pode falar que é um cilindro de revolução. Então, a ideia é você calcular a altura de um cilindro de 10 centímetros de raio e que tem área lateral igual à área da base. Ele quer saber a altura. A altura eu não sei. O meu raio é 10 centímetros. E o que mais que ele me deu de informação? Ele me disse que a área lateral é igual à área da base. Vou dizer essa informação assim. A área lateral, A índice L, é igual à área da base. Bom, a área da base é a área de um círculo. Então, você imagina aqui o círculo, 10 centímetros. Então, a área da base vai ser π vezes 10 ao quadrado, centímetros quadrados. Que vai ser, eu sei que 10 vezes 10 é 100, vai ficar 100π centímetros quadrados. Como não está especificado se eu preciso aproximar o valor de π por algum outro número, eu vou escrever em função de π mesmo, tá? Ele me falou π centímetros quadrados. Mas, recordando aqui a parte anterior que eu me mostrei aqui, ó, a área lateral, na verdade, é a área do retângulo. Um retângulo que tem dimensões h e 2πr, que é o comprimento desse círculo, como se ele estivesse rolando até chegar no final desse retângulo. Então, eu vou ter a área lateral, seria a área desse retângulo. Deixa eu desenhar aqui também. Quando vocês estiverem resolvendo exercícios, sempre que possível, façam desenhos, tá bom? A altura que eu não sei e 2π vezes o raio, que eu sei que o raio é 10. Então, a área lateral, apesar de eu saber que tem que ser 100π centímetros quadrados, eu preciso saber a altura. Então, eu sei que a área lateral também pode ser dada como base, 2π vezes o raio, vezes a altura, que eu não sei, centímetros quadrados. 2π vezes 10, eu pego 2, multiplico por 10, que dá 20, vezes π, vezes h, centímetros quadrados. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou igualar 100π centímetros quadrados com essa área lateral.
tá bom? Para poder encontrar o valor de H. Então, aqui, ó, eu vou pegar e substituir aqui. 20π vezes H, centímetros quadrados, é igual a 100π centímetros quadrados. Na prática, eu não escrevo, quando você vai fazer conta, você não precisa escrever centímetros quadrados e tal, mas é importante que você entenda a diferença entre área e volume, certo? Eu estou escrevendo aqui para que vocês memorizem quando é centímetro quadrado, quando o resultado está quadrado, a medida, ou quando o resultado está em cubo, tá? Mas o meu objetivo é encontrar H. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou isolar o valor de H. Tudo que está multiplicando H aqui no primeiro membro, eu vou passar para o segundo membro, só que dividindo, porque aqui eles estão em multiplicação, tá? Então, o meu H vai ser igual a 100π centímetros quadrados dividido por 20π centímetros quadrados. E aí você percebe que a gente pode simplificar algumas coisas. Eu posso simplificar o π do numerador com o π do denominador. Posso simplificar centímetros quadrados do numerador com centímetros quadrados do denominador. Posso simplificar mais coisas, mas eu vou escrever novamente para não gerar confusão. 100 sobre 20. E eu posso simplificar mais. Eu já posso dividir direto, mas perceba que eu posso simplificar esse zero com um zero do denominador. Então, H vai ser igual a 10 sobre 2, que é 5. Tá? Não, ele quer saber a altura. Então, seria como resposta. Altura. Mede. centímetros. Bom, você pode perguntar assim, mas não deveria aparecer o centímetro aqui também? Deveria, só que para aparecer eu teria que fazer o seguinte. Alguém pode se questionar isso. Eu vou repetir essa parte aqui, tá? Começando daqui. 20π H centímetros quadrados. Lembrando que eu já concluí a resolução, é só um complemento, tá? Para aparecer o centímetro aqui nos 5 centímetros, eu vou escrever 20π H centímetros vezes centímetros, igual a 100π centímetros quadrados. Aí, quando eu for fazer, quando eu isolar H, eu vou deixar H centímetros aqui. E vou passar o resto dividindo como a gente fez. Ok? Aí só vai vir aqui para baixo 1 centímetro. Uma medida dessa de centímetro. Aí o que vai acontecer? Eu vou simplificar esse π com esse π e centímetros quadrados, como é centímetros vezes centímetros, eu vou cancelar um desse com o de baixo, ok? E aí eu vou ter 100 centímetros dividido por 20, que vai ser 5 centímetros, tá? Perceba que ficar carregando centímetro pode dar mais trabalho. Então, você pode fazer sem usar as unidades, mas lembrando que quando é altura, raio, você tem uma medida unidimensional e área é uma medida bidimensional, tá? Posso passar para a próxima?
Vocês estão tão calados. Cadê o João? Na aula passada tinha mais gente. Quer dizer, porque hoje é plantão, né? Aí quando é plantão... Deixa eu ver que horas são. Dá tempo de fazer mais algumas. Ó, vamos para essa agora. Calcule a área lateral, a área total e o volume dos sólidos a seguir. E aqui a gente tem um cilindro equilátero. Perceba que aparece um outro tipo de cilindro. Então vamos esclarecer o que seria esse equilátero. Perceba que equi aparece bastante, né, em geometria. É um prefixo que tem o sentido de igualdade. Certo? Então, o cilindro é equilátero quando acontece o seguinte fenômeno. Quando você tem que a altura é, digamos que, deixa eu escrever melhor. A altura tem a mesma medida. Ela tem a mesma medida do diâmetro da base. E eu vou mostrar na figura para vocês. Certo? Aqui, o meu raio nesse cilindro é 1 centímetro. Então, o diâmetro é do dobro do raio. Então, aqui também vai ser 1 centímetro. No caso do cilindro equilátero, a altura tem a mesma medida do diâmetro. Então, imagina que eu vou fazer uma... Eu vou pegar um plano aqui e vou cortar no meio esse cilindro. Aí você vai ter uma figura no meio, que é um retângulo, aliás, que é um retângulo, mas que tem lados congruentes, ou seja, ele na verdade é um quadrado. Tem lados iguais, ok? Então, nesse caso, quando a altura é 2 vezes o raio, a gente diz que o cilindro é equilátero, tá bom? Então, vamos calcular a área lateral, a área total e volume. Retângulo da planificação, não é essa figura aqui nova que eu fiz, não. Só relembrando, você tem aqui a planificação do cilindro. Falando desse retângulo aqui, as dimensões vão ser 2 centímetros e esse lado maior vai ser o comprimento da base, né? Da circunferência. Então, vai ser 2π vezes o raio, que é 1. Então, vai ficar 2π centímetros. Ou seja, 2π vezes o raio vezes a altura, que é 2 centímetros quadrados, porque eu estou falando de área. Portanto, a área lateral é 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 4π centímetros quadrados. Já a área total vai ser a soma da área lateral com a área das bases. Como as bases são iguais, eu pego a área da base e multiplico por 2. A área lateral eu já calculei aqui, né? 4π centímetros quadrados, mais 2 vezes a área da base, que é π, vezes o raio, que é 1, ao quadrado. Como é a área de base? Centímetros quadrados. Vamos simplificar. A área total é 4 centímetros quadrados, mais 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes π, 2π.
centímetros quadrados. Então, 4π mais 2π é igual a 6π centímetros quadrados. Então, a gente já obteve a área total aqui, certo? Agora, eu quero que vocês me digam como é que eu calculo o volume desse cilindro. Agora é a vez que vocês falam. E faz o quê? Isso. É a área da base vezes a altura, né? A área da base vezes a altura. Então, a área da base é um círculo, então vai ser π vezes o raio, que é 1, ao quadrado, vezes a altura, que é 2. Como é volume e as dimensões estão em centímetro, vai ficar centímetro cúbico. Portanto, esses 3 pontinhos significam portanto, tá? O volume é 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes 2 dá 2, e 2 vezes π, 2π centímetros cúbicos. Ok? A novidade é essa questão do cilindro equilátero. No meu vídeo eu repito isso aqui, falo de todos os elementos, todas as seções, ok? Fica tudo bem explicadinho lá, certo? Vou fazer, acho que dá tempo de fazer mais 2. É a mesma ideia de calcular área lateral, área total e volume dos sólidos. Nesse caso, é o cilindro reto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área lateral e a área total e eu deixo o volume para vocês calcularem depois, ok? O cilindro é reto, significa que ele não é oblíquo, ou seja, esse pedacinho aqui, que tem um nome também, a gente chama de geratriz, ele forma um ângulo de 90 graus com essa base, com esse plano da base. É um cilindro reto. Bom, a área lateral vai ser a área daquele retângulo que, se você cortar o cilindro e abrir, você vai obter. Então, vai ser... lembra que eu tenho um retângulo cuja altura é 2,5 centímetros e o comprimento é 2π vezes o raio, que é 1. Ok? Então, a área lateral vai ser base vezes a altura desse retângulo. Então, vai ser 2π vezes 1 centímetros vezes 2,5 centímetros, tá? Centímetro com centímetro é centímetros quadrados. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 2,5 é 5. Mas se você quiser conferir, 2,5 vezes 2,5, 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1, 5. E aí eu desço essa vírgula aqui. Só que não esquece do π, né? Então, vai ficar 5 vezes π centímetros quadrados. A área total é a soma da área lateral mais as duas bases. Então, vai ser 2 vezes a área da base. A área lateral eu já tenho aqui. Vai ser 5π centímetros quadrados. Mais 2 vezes a área da base, que é π vezes o raio, que é 1, ao quadrado. Centímetros quadrados. Vou simplificar aqui. 5 centímetros quadrados. 1 ao quadrado dá 1. 1 vezes 2, 2. Vezes π, 2π. Então, eu tenho
dois valores em centímetros quadrados. Então, eu posso simplificar. 5π mais 2π, 7π centímetros quadrados. Para ficar um pouco mais claro essa parte do centímetro quadrado, imagina assim, ó, se fosse 5x mais 2x. Isso seria igual a 5 mais 2 dá 7, x. No lugar do x eu tenho um centímetro quadrado, é a mesma ideia. Certo? E aí o volume vocês fazem em casa, onde vocês estão, tá? E para finalizar, essa daqui. Vocês estão acordados, né? Ok. Que é nesse silêncio. Muito bem. Bom, quantos metros cúbicos de terra foram escavados para a construção de um poço que tem 10 metros de profundidade? Agora a gente vai imaginar uma situação mais real. Alguém está pedindo para entrar. Já no finalzinho. Dá tempo de ver a última questão, né? Já é alguma coisa. E lembrando que tem um vídeo no YouTube que tem todas as definições, os elementos. Eu mostro lá de novo aquela parte da área lateral, área total, volume. E tem um exercício do Enem no final, tá? Confiram lá. Mas vamos fazer essa daqui. Você tem um poço. Aí você desenha o poço. Ok? Você desenha o poço. E ele quer saber quantos metros cúbicos de terra foram escavados. Então, você tem um poço aqui, né? Aquele em cima ele está aberto, você imagina a terra aqui. Tem as pessoas aqui também. Várias pessoas, pode ter, sei lá, um prédio aqui, uma casa, algo assim. Bom, você tem um poço com 10 metros de diâmetro, ou seja, lembra que o diâmetro é o dobro do raio. E 15 metros de profundidade. Então, aqui serão 15 metros. Ele pede para você calcular a quantidade de metros cúbicos. Observa aqui metros cúbicos. Cúbicos vem de 3. Metros cúbicos vem de volume. Então, saber quantos metros cúbicos foram escavados é a mesma coisa de saber o volume desse cilindro. Aí agora você vai usar a sua imaginação, tá? Você vai imaginar, deixa eu colocar uma cor aqui diferente. Você vai imaginar esse poço cheio, ok? Imagina esse poço cheio. E você quer o volume dele. Você quer o volume desse cilindro. Por quê? Porque esse poço tem um formato cilíndrico. Tá bom? Então, quem seria o volume desse cilindro? Que no caso estaria preenchendo esse poço. Seria volume a área da base vezes a altura. Que eu posso ver como π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Ou simplesmente πr ao quadrado h. Posso escrever. Se o meu diâmetro é 10, isso significa que o raio é metade de 10, ou seja, 5 metros. Então, no lugar de R, eu vou escrever 5. Então, nesse caso, o volume desse cilindro que eu estou imaginando dentro do poço
é π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes a altura desse cilindro, que nesse caso é 15 metros cúbicos. Já já a gente fala do π. Bom, vou fazer devagarzinho. 5 ao quadrado é 25. Então, vai ficar π vezes 25 vezes 15 metros cúbicos. Eu preciso calcular 25 vezes 15. 5 vezes 5 dá 25. 5 vezes 2 dá 10. Com 2 dá 12. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2 dá 2. Então, eu tenho... Desculpa, 6, ó. 3. Verifiquem a multiplicação. Ok? Então, 375 π metros cúbicos. Mas aí você pode... Oi? Eu corrigi. Bom, você pode considerar que... Considere π igual a 3. Então, o volume vai ser 375 vezes 3 metros cúbicos, que é igual, vamos fazer aqui, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 7, 21, mais 1, 22, 3 vezes 3, 9, mais 2, 11. Seria 1.125 metros cúbicos. Ok? Lembrando que se eu quiser deixar aqui, ó, com o π, não tem problema, tá certo? Mas, para ficar um resultado mais palpável mesmo, a gente faz essa aproximação, certo? Alguma dúvida? Todas as dúvidas? Bom, eu não quero que ninguém saia ainda, porque eu vou anotar o nome de quem está presente, certo? E lembrem-se que hoje à tarde tem mais questões no plantão. Eu vou colocar mais questões do Enem. E recomendo que quem não estiver entendendo muito bem ainda, assiste lá o vídeo que eu fiz, está no meu canal. E é só praticar um pouco mais, tá bom? Eu vou separar várias questões do Enem para a gente fazer mais tarde, ok? E vão guardando esses slides que eu vou fazendo para futuramente, ok? Mas eu vou parar aqui o compartilhamento da tela. Mas eu vou pedir para ninguém sair, tá certo? Do chat. Eu preciso anotar quem está presente. Sandriele, Liene. Se alguém ainda não escreveu o nome, por favor, escreve aqui no chat. Tá aqui já. Maria Rayane, terceiro 3. Pedro. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. Vocês podem se perguntar assim, poxa, mas quantos objetos a gente tem que estudar até terminar a escola, né? Digamos assim, em matemática. Vou mostrar rapidinho aqui para vocês. Gente, só recapitulando aqui, ó. Sandriele, 3.2, Liene, 3.2, Vanessa, quarto período da noite, Maria Rayane, 3.3, Pedro Ezequias,
3.2 e Lucas Ferreira 3.2. São esses. Bom, deixa eu só... É rapidinho. Só para vocês se inteirarem do que tem que ver. Ó, compartilhei aqui a tela de novo. E na parte de geometria espacial, a gente tem os prismas. Eu vou exemplificar aqui com um paralelepípedo. Ok? Eu já coloquei alguns vídeos no meu canal sobre isso. O pessoal do terceiro ano já vinha acompanhando, né? Logo no início da quarentena eu coloquei lá. Nós temos os poliedros, que nós estudamos. No caso do integral, a gente viu na escola ainda, né? Vou colocar aqui o octaedro. Certo? Nós temos as pirâmides, que nós ainda não estudamos. Vou colocar aqui pirâmides. Nós temos, aí nós temos aqui parte de poliedros e temos os corpos redondos, que aí seriam cilindros. Vou desenhar aqui. Temos os cilindros, temos também os cones. Cilindros e cones, tá? E aí tem uma série de coisas que derivam desses temas aqui, tá bom? No meu canal já tem tema disso aqui, já tem isso. Poliedros a gente viu na escola. Pode ser que eu faça ainda vídeo, mas depois de cilindros, a ideia é trabalhar com pirâmides, ok? E trabalhar os cones. Ok? Só para vocês terem uma noção do que seria o nosso universo, tá bom? Nós já estamos aqui. Finalizo essa parte. Eu vou verificar se eu já vou para pirâmides ou não. Vai depender do andamento aí, de quanto tempo a gente ainda vai ficar em casa, ok? No caso daqueles formulários que eu tenho colocado toda semana. As aulas que eu dou quinta e sexta, eu estou fazendo a revisão de funções, que são temas que vocês já viram ou não viram bem. Então, a gente vai complementando, né? Porque eu acho que assim a gente vai conseguir amadurecer mais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado.